de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite a todos. Bom ver cada um de vocês e agradecer porque temos a oportunidade de estarmos aqui numa noite muito especial. Na verdade, tomara que esse conteúdo seja pulverizado e, se tivermos a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre esse espírito sem igual, aquele que é considerado o espírito da esfera crística, aquele que é considerado um espírito ao qual Jesus e Maria de Nazaré acolheram, atenderam e apresentaram-se na encarnação enquanto Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo é aquela pessoa, porque nós vamos falar dessa encarnação, desse espírito, que, se nós tivéssemos tido o merecimento de conviver, com toda certeza estaríamos de braços, mangas arregaçadas, não temeríamos nenhuma dificuldade e auxiliaríamos e trabalharíamos em prol do próximo todos os dias, o tempo inteiro, não temendo nada. A exemplificação desse ser é algo tão impressionante que eu sempre volto a ele, porque é alguém que me inspira muito. E toda vez que eu leio sobre ele, eu fico cada vez mais impressionada. Como pôde, né, um ser como esse, dessa envergadura, ter estado entre nós e ter podido trazer aquilo que nós estamos buscando aqui. Na exemplificação, Jesus para a nossa vida. Então, toda a obra dele, toda a vida dele foi muito breve. Ele viveu até os 37 anos. Mas não pensemos que foi qualquer vida, foi uma vida intensa, desde sempre. Desde 6 anos de idade, ele já estava fazendo diferença. Eu só queria pedir que desligassem esse ventilador aqui, pode ser? Que está ressecando muito a minha garganta. Obrigada. E aí não vale tossir, né? Não tem graça. Então vamos lá, obrigada, agora está bem confortável. Eurípides vem de uma família muito grande, nasceu em 1880 em Sacramento, Minas Gerais, naquilo que a gente conhece como o famoso Triângulo Mineiro. E vamos começar falando sobre o dia de nascimento dele. Ele nasceu no dia 1º de maio. O que é o dia 1º de maio? Para todos nós? Dia do Trabalhador. Então já entendemos quem é este ser que trabalhava o dia inteiro. Ele acordava às 4 horas da manhã e quem batesse a sua porta pedindo ajuda, ele abria a porta e sorria. Não importa se ele tivesse dormido aquele momento. Então, são tantas informações sobre ele, vou tentar resumir, porque vocês sabem que cada um traz a sua leitura sobre um tema, não é? Provavelmente vocês já tenham acessado conteúdos sobre Eurípides e poderiam contar uma história bem diferente. A que eu quero contar é exatamente essa, o que me chamou a atenção. Esse ser, enquanto Eurípides Barçanufo nasceu no dia 1º de maio, emblemático esse dia, né? E em 1886, 6 anos depois da vinda dele, é que ficou instituído o dia 1º de maio como o Dia do Trabalhador. Então, ele com 6 anos de idade, uma família numerosa, e naquela época eles passavam dificuldades financeiras, porque o seu Mojico progrediu alguns anos depois, e progrediu bem, mas naquela época eles passavam dificuldades, e esse menininho de 6 anos viajava com seu pai de madrugada,
ia até uma outra cidade bem próxima, Sacramento, para poder angariar fundos, eles conseguirem algum dinheiro para levar comida para casa. Então, ele ajudava o pai, e na hora de folga ele ia para o riacho, pescava, juntava os peixinhos, vendia, juntava as moedas e entregava à mãe. Aí dizia assim: mamãe, quando faltar pão, a senhora compra. 6 aninhos de idade, já demonstrando, né, o talento dele. Os anos avançam, ele numa escola lá em Sacramento se destaca desde sempre, e o professor que o atendia, o diretor da escola, se impressionava com aquele menino de tenra idade, muita maturidade e um intelecto que ele não tinha ainda tido oportunidade de conviver. Ele aprendia rápido, tinha maturidade, ajudava os amiguinhos. Então, em pouco tempo, ele já estava se destacando, era monitor. Enfim, o que apaixonava este espírito era, de fato, o ensino, o conhecimento e, acima de tudo, poder multiplicar ele. Eurípides cresce envolvido sempre com a escola e vai aumentando o seu leque de possibilidades. Ele cria um grupo teatral, ele se torna jornalista, ele vira político, ele cria uma escola. Isso, a história toda, nós vamos contar à frente. Deixa eu passar o slide para que a gente possa falar sobre isso. No ano de 1905, Eurípides funda o Grupo Espírita Esperança e Caridade. É só uma linha do tempo para que a gente possa entender melhor. Entidade na qual presta assistência social e espiritual aos necessitados do corpo e do espírito. No dia 1º de abril de 1907, fundou o Colégio Allan Kardec, instituição que, entre outras disciplinas, ensina astronomia e fundamentos da doutrina espírita. Sob a orientação de Bezerra de Menezes, algum tempo depois, fundou a Farmácia Espírita Esperança e Caridade, que conta com apoio de laboratório, que funciona ao seu lado, uma pequenina farmácia. Em nenhuma de suas atividades, Eurípides visava retorno financeiro. Alma elevada compreendia que a linguagem universal chama-se fraternidade. Tornou-se líder em sua cidade por seu trabalho no magistério e imprensa. Foi vereador por 6 anos. Eleito por sua popularidade, beneficiou sua cidade com água encanada, luz, bondes elétricos e cemitério público. Renunciou por não concordar com uma mudança de lei que beneficiaria somente os que estavam no poder. Nesta época, Barçanufo ainda era católico, ele ainda não era espírita. Então, vejam vocês, a consciência dele era realmente muito diferente para aquela época. E toda a história que ele deixou nessa cidade, quem já teve a oportunidade de visitar, eu ainda não fui, eu fui em espírito, tenho certeza, inúmeras vezes, mas não tenho a memória consciente disso. A maior parte dessas obras permanece. A única que, de fato, não existe mais é a farmácia, porque ela foi desativada com o desencarne dele. Na verdade, essa farmácia ela surgiu por inspiração de mais um mentor que ele teve, que foi Bezerra de Menezes, que trabalhou com ele de uma forma impressionante no atendimento aos carentes, aos necessitados do corpo e da alma, especialmente aqueles que vinham do Brasil inteiro, aquela pequenina cidade, em busca da cura, em busca do alívio, e ele sempre atendia. E a coisa curiosa, né, e é bom a gente narrar isso, que as pessoas chegavam até ele, era muito comum ele estar com um pacotinho, com a medicação, e dizer assim: olá, como vai? Já está aqui o seu medicamento. Como as pessoas já tinham ouvido falar muito dele, sabiam que não era tão surpreendente, mas mesmo assim elas ficavam, né, impressionadas com aquela capacidade dele de antever, né, a situação. Além da sua mediunidade de cura e fenômenos físicos, a grande vocação para a educação o incentivou a pensar em um modelo inovador de ensino. Essa é uma das partes mais importantes da história para que a gente possa contar.
Eurípides, como foi dito antes, ele tinha uma verdadeira paixão, se é que a gente pode caracterizar esse amor pelo ensino, e ele gostaria de implementar as suas ideias nas escolas. Então, ele se destacava não só como o ser social, que estava à frente, e pelo que nós falamos aqui, ele instituiu modernidade, ele auxiliou a sua cidade, ele auxiliava os necessitados, e ele, paralelo a isso, trabalhava com profundo afinco e muito amor. Ali era a parte dele, né? O mentor era ele próprio. A vida dele era educar. Tanto é que mais tarde, quando ele foi muito pressionado e tentaram fechar a farmácia, num momento de grande crise, ele só desabafou e o seguinte: fechem a farmácia, mas o colégio não. Então, falar de Eurípides é falar também de muitos incontáveis fenômenos. Na verdade, existe um livro que é um livro muito lido e pesquisado quando nós queremos conhecer um pouco sobre Eurípides Barçanufo. É um livro chamado Eurípides, o Homem e a Missão, de Corina Novellino. É muito citado e, de fato, ele é rico de fatos, é datado, são detalhes tão incríveis, tão bonitos de se ler, e a gente vai se emocionando, desejando ter tido a oportunidade de conhecer essa pessoa. No ano de 1904, aos 24 anos, Eurípides Barçanufo assistiu a uma sessão espírita na Fazenda Santa Maria, segundo narra um livro, O Homem e a Missão, de Corina Novellino. Encantado com o que vira e sentira, dias depois voltou a Santa Maria, uma fazenda grande, assistiu à nova sessão. Na ocasião, recebeu de Vicente de Paulo uma mensagem que o convoca a assumir a terceira revelação. Antes de lermos juntos essa mensagem, é importante a gente entender como que um católico fervoroso, como éramos todos, antes de conhecermos a doutrina, pouco se falava de espiritismo no início, né, daquele século. E aquele homem, o Eurípides, era o querido da congregação São Vicente de Paulo, que ele ajudou a fundar, inclusive. Ele ficava ao lado do padre. Foi uma das raras pessoas que recebeu uma Bíblia, porque para receber Bíblia era necessário que tivesse um estudo prévio. Mas como ele tinha um entendimento tão grande, o padre compreendeu que ele poderia perfeitamente manusear a Bíblia sem causar transtornos à congregação. E ele era apaixonado pelas bem-aventuranças, aquela parte da Bíblia onde Jesus, com aquela poesia dele, todos aqueles conteúdos que estão transformando a cada um de nós até hoje, aquele trecho era a paixão dele, era o amor dele, ele lia e relia e gostava de ouvir. Então, àquela época, ele, como católico, foi assistir a essa sessão na Fazenda Santa Maria. Por quê? Porque essa era uma fazenda como tantas outras. Tudo normal, até que um dia começaram a voar panelas, era muito barulho, eram vozes, materializações, todos os fenômenos que se possa imaginar aconteciam naquela fazenda. E as pessoas ficavam apavoradas, os trabalhadores, os donos da fazenda, sem entender o que estava acontecendo lá. Até que chegar um espírita na cidade que pudesse os orientar sobre os fenômenos e esclarecer por que aquelas coisas todas aconteciam ali, é que a providência divina juntou, né, naquele local, pessoas, espíritos que vinham já cunhados com o dom da mediunidade para que pudesse crescer naquela cidade o que até hoje está fermentando em Sacramento. A mediunidade, os fenômenos, a luminosidade do Evangelho, a pedagogia espírita, que lá é largamente estudada e pulverizada
no nosso país e também exportada. Então, quando esses fenômenos começaram a acontecer, esse médium chegou e falou assim: o que acontece aqui nesta fazenda é que há muitos médiuns de efeitos físicos, que é uma especialidade, né, uma facilidade de mover objetos. E quando nós estudamos o livro dos médiuns, nós vamos nos aprofundando. Então, aquela fazenda se tornou um celeiro muito rico desses fenômenos. E lá começou um pequeno núcleo de estudo do Evangelho, e a doutrina foi crescendo ali. O Eurípides tinha um tio, que era o senhor Novelino, e conversava com ele, né, às vezes, e os dois debatiam, mas ninguém conseguia demover o Eurípides das ideias dele, porque ele era brilhante nas suas colocações, e ele não entendia por que o espiritismo tinha tamanha importância. Ele era católico, gostava de ser católico e iria permanecer assim. Até que, depois de uma discussão muito calorosa entre ele e o tio, que ele amava e respeitava muito, esse tio doou a ele um livro de Leon Denis. Esse livro provocou nele tamanha emoção que nos lembra Bezerra de Menezes, quando nós ouvimos falar que a primeira leitura dele do Livro dos Espíritos foi de uma vez só, né? Ele começou a ler e a vida dele só seguiu quando ele terminou a leitura de O Livro dos Espíritos. E Eurípides Barçanufo a mesma coisa. Ele começou a ler de noite, de manhã ele tinha encerrado a leitura desse livro. E depois leu de novo, e mais uma vez, e ele estava profundamente encantado por esta filosofia, por esta ciência, por tudo aquilo que Leon Denis estava falando, né, compartilhando no seu livro. Então, ele procura o tio o convence a ir a uma sessão, ele foi à primeira sessão. Algumas semanas depois, retorna à Fazenda Santa Maria para uma nova sessão, assistir a uma nova reunião mediúnica. E vejam vocês, nesse momento, ele, em pensamento, se dirige à espiritualidade e diz assim, mais ou menos assim: se de fato existe a comunicação entre os vivos com os mortos, eu gostaria muito que João Evangelista discorresse essa noite sobre as bem-aventuranças. Mas eu gostaria que fosse com o médium Aristides. Ele escolheu o médium Aristides porque ele o conhecia e sabia da limitação intelectual dele. Ele tinha até dificuldade de conversar. Então, ele gostaria, ele testou até o último momento, né, a espiritualidade. E isso em pensamento. Pois bem, quando iniciou-se a reunião, o médium Aristides levanta-se e começa a discorrer sobre as bem-aventuranças de um jeito tão lindo, tão emocionante, que ninguém ali tinha tido ainda a oportunidade de ouvir aquelas colocações, com aquela beleza, com envolvimento. E ele foi sendo tomado por aquilo. Agora imaginem vocês, o que não foi aquela pequenina reunião, a presença amorosa e intensa da espiritualidade, despertando aquele ser crístico, aquele trabalhador da seara de Jesus, fidelíssimo, para as realidades espirituais. Aquele foi o nascimento do médium, aquele foi o nascimento desse ser que já fazia o bem ao próximo, já fazia o melhor que ele podia, só que agora ele estava assumindo a envergadura espiritual. Ele estava começando a transitar no conhecimento espírita. Pois bem, enquanto Aristides discorria, todos estavam às lágrimas. Era muita emoção, até que em determinado momento ele encerra e o Espírito diz: paz, João Evangelista. Nessa hora, ele é arrebatado
porque o pedido dele foi plenamente atendido. E o que todos sentiram ali era tão grande que ninguém duvidou em momento algum que não fosse João Evangelista de fato, quem estivesse ali naquele momento com eles. Então, depois disso, nós vamos às palavras de São Vicente de Paulo, que torna a dizer, era aquele mentor, o escolhido, né, como patrono da congregação católica, a qual Eurípides havia ajudado a fundar. E depois dessas palavras, que nós vamos ler juntos, diz o seguinte: meu filho, as portas de Sacramento vão fechar-se para você. Os amigos afastar-se-ão, a própria família revoltar-se-á, mas não se importe, proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora as responsabilidades de seu espírito se ampliarão ilimitadamente, diz o benfeitor. Eurípides retorna a Sacramento, desliga-se da congregação Vicente de Paulo, que era de influência católica, e, como dito, é mal entendido por seus familiares e amigos. Então, a partir daí, como Vicente de Paulo avisou, ele ia passar por muitas dificuldades. E aí começaram, né, os problemas, porque quando descobriram que aquele homem tão reconhecido na sociedade de Sacramento, reconhecido em Minas, como educador, como cientista que era, ele era uma pessoa, era poliglota, ele influenciava a todos, era uma alma luminosa e muito rica, como que de uma hora para outra ele adere ao espiritismo. Não precisamos nem entrar nesses detalhes, porque naquela época, devido à ignorância, não se compreendia o que a doutrina poderia fazer, né, por cada um de nós. Então ele foi de fato maltratado, foi deixado de lado, e aí começa a ser alcançado no coração dele, porque os familiares se queixarem, falarem mal dele, virarem-lhe as costas, ele suportou. Ele suportou os ultrajes, ele suportou as ironias, mas quando o colégio sacramentano começou a minguar, quando essa obra, que era a obra da vida dele enquanto educador, começou a perder professores e alunos, e foi assim aceleradamente, ele começou a ficar tremendamente preocupado e muito triste, né? O único dinheiro que entrava, de fato, para aquela escola, para que ela se mantivesse, era o dinheirinho que ele recebia do pai, porque ele fazia, além de todos os trabalhos, ele ainda ajudava, né, a organizar as finanças da Casa Mojico, que até hoje existe em Sacramento. Casa Mojico. Então, era o único dinheiro que ele tinha para manter a escola, até que chegou um determinado dia em que não teve mais condição dele prosseguir. A maior parte de vocês já ouviu falar desse momento tão crucial da vida dele, que serviu de testemunho para todos nós, quando ele senta à calçada e chora? A maior parte ainda não, né? Vamos seguir. E quando Eurípides chorava copiosamente, porque ia acabar o colégio, surgiu um espírito de grande luz e se identifica para ele. Nessa altura, Eurípides já tinha desenvolvidas todas as mediunidades que Kardec dá notícia no livro dos médiuns. Ele então diz para si mesmo, já conhecedor dos fenômenos: estou sendo mistificado. Um espírito dessa categoria não se comunicaria comigo no estado emocional em que me encontro. Isso é mistificação. E repele o espírito. Mas, como ele tinha todas as mediunidades e o espírito é muito poderoso, ele foi induzido a ficar inconsciente. E pela psicografia inconsciente, ele escreveu um bilhete mais ou menos assim. Isso está relatado nesse livro da Corina Novellino. Meu filho, não feche a escola. Apague da placa Liceu Sacramentano, que guarda resquícios da vaidade humana.
escreva no local Colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho do meu filho às quartas-feiras e monte um curso de astronomia. O novo colégio terá a proteção do meu manto de amor. Maria, serva de Deus. Quando ele desperta do transe em que ele estava e vê escrito ao chão aquela mensagem, toda a dor que ele sentia, toda a tristeza, a solidão, ela se converte em puro agradecimento, porque mais uma vez ele foi tomado nos braços, ele foi consolado e foi dirigido, porque, de fato, quando a Cora se refere a ele, a Corina, como o homem e sua missão, ele tinha uma missão, de fato, grandiosa, e que nós vamos, mesmo que nós nos empenhemos em estudar sobre ele, nós vamos levar muitos anos para conseguir esmiuçar, nos aprofundar nessa história. Ele era grandioso para aquela época. E quando ele percebe que ele estava sendo atendido, e de fato fora Maria de Nazaré, e ele não estava mistificando quem havia atendido a ele, tudo começa a se renovar. E é muito bom que nós falemos sobre esse episódio, antes que venhamos a falar sobre a mediunidade dele. Esse colégio, de fato, ele apagou, né, o letreiro onde se encontrava Liceu Sacramentano e escreveu Colégio Allan Kardec, que continua, né, em Sacramento. É um prédio rosa muito bonito, eu trouxe até uma foto para que nós possamos compartilhar. Então, ele seguiu todas as orientações de Maria de Nazaré. E começou a acontecer um fenômeno muito interessante. Como era necessário que às quartas-feiras fosse trabalhado o Evangelho do meu filho, como Maria pediu, fosse lido, fosse estudado, neste horário em que acontecia esse Evangelho, e alguns dos amigos deles, da Fazenda Santa Maria, se juntavam para o estudo, toda a cidade ouvia. Uma cidade pequena, mas vamos imaginar que eu estou aqui sem o microfone, e no entorno todos me ouvem. Era um fenômeno que impressionava aquela cidade, que não entendia. Como é possível, a gente está ouvindo Eurípides. E assim, o Evangelho de Jesus foi chegando a cada lar, cada esquina, cada cantinho daquela cidade. Todos, mesmo não desejando, ouviam. Ouviam a explanação dele, ouviam os comentários daqueles homens que se reuniam, homens e mulheres, para aquele estudo. Como já havíamos dito, eram médios de efeitos físicos. É claro que Eurípides não precisaria da ajuda deles, mas era uma equipe em trabalho. Ele precisava desse apoio material e juntou-se, né, toda aquela exuberância de mediunidade, de fluidos, e esse fenômeno ocorria todas as quartas-feiras, na hora em que o Evangelho era estudado. Então, é algo que é impensável, sem tecnologia nenhuma, não existia um microfone, alto-falante, nada disso. E lá estava sendo divulgado e propagado, né? Como educador, Eurípides Barçanufo coloca a educação a serviço das crianças mais pobres e adota no Colégio Allan Kardec os mesmos métodos de ensino de Pestalozzi, embora nada conhecesse sobre o educador suíço. Métodos desses de grande importância para a época. A adoção de classes mistas, o que para a gente é absolutamente normal. Antes que nós venhamos a ler, tem alguém bem antigo aqui? Porque eu me considero já, tá? O meu avô me ameaçava da seguinte maneira: minha mãe me passava pelo muro, a gente morava um do lado do outro, aí minha mãe passava pelo muro porque ela não tinha paciência de me ensinar matemática. Aí era muito engraçado, né? Eu queria tão lembrar, um dia eu já fui pequena e leve. Aí me passava pelo muro, meu avô me pegava e
ele sentava comigo para me ensinar matemática. E aí ele ficava espantado, ele dizia assim, ué, você não tem problema nenhum para aprender matemática. E eu vou te dizer uma coisa, você tem muita sorte, porque eu tenho uma palmatória guardada aí. Aí eu regalava meus olhos assim, nem sabia o que era aquilo, quando ele começou a me contar essa história. Então ele disse assim, ué, você não sabe o que é palmatória? Na sua escola isso não acontece? Você não ajoelha em caroço de milho? Eu falei assim, não. Então, ele me contou como ele estudava. E é exatamente o que é narrado aqui. Os professores tinham em uma mão caroço de milho, tá? Porque vocês sabem que a roça era aqui, né? Hoje, a gente, para ir para a roça, tem que andar um bocado, mas a roça era aqui. Eu tive a sorte de crescer na roça. Adoro falar isso. Caroço de milho aqui e a palmatória do outro lado. Então, a criança era inquirida. Se ela não soubesse, o que acontecia? Ah, ninguém sabe. Estende a mão e olha. A mãozinha da criança, tadinha, como apanhava. E aí, se não surtisse efeito, o que acontecia? Caroço de milho no canto da... Olha, a gente ri disso agora, mas devia ser terrificante para uma criança. Tinha que aprender ou aprender, não é? Não tinha... Por isso é que aquela época o ensino era forte, né, como dizem. Hoje está meio complicado. Mas naquela época as crianças aprendiam, porque nem tinham como fugir da escola. Então, métodos esses de grande importância para a época. A adoção de classes mistas, abolição de castigos, de recompensas, ensino de português, matemática, francês, inglês, latim, já cansamos, né? Física, geometria, botânica, arte dramática, astronomia, zoologia, anatomia, química, filosofia, história do Brasil e universal, história das religiões e, claro, espiritismo. Imagine se as nossas crianças pudessem participar desse tipo de conhecimento, terem a oportunidade de estudar e de ouvir, só que elas não estudavam com qualquer pessoa. Elas não ouviam de qualquer pessoa, elas aprendiam com um encantador de almas. Isso ele era. Porque Pestalozzi, que ele não conhecia, mas quando nós nos aprofundamos na história de Eurípides, eu não vou falar qual era o nome dele nessa encarnação, porque é um nome suíço bem complicado, mas bem grande, então vamos ficar como um amigo de Pestalozzi. Ele era um amigo de Pestalozzi e acompanhou todo o trabalho de Pestalozzi, que era baseado no amor. Pestalozzi entendia que a criança, ela aflorava, ela se desenvolvia se fosse despertado nela o amor, a emoção. Então não existia aquela época. Nossa! A época de Kardec, voltei no tempo, e antes até de Kardec, porque Kardec com 10 anos foi estudar, teve essa oportunidade de estudar no castelo, na Suíça, com Pestalozzi. Então, naquela época, ensinava-se as crianças dessa maneira. A Europa toda fluía para lá, quem tinha posses, matriculava os seus filhos lá, e estudavam com a equipe de Pestalozzi. E ele também tinha um grupo de crianças pobres que não podiam pagar, as famílias não podiam pagar pelo estudo, mas ele as mantinha, né, nessa escola. Então, Eurípides não o conhecia nesta encarnação, mas enquanto espírito absorveu, bebeu dessa fonte, na encarnação em que Pestalozzi estava. Então, falar de Eurípides sem falar de Pestalozzi, sem falar de Allan Kardec, é algo que sempre vai faltar informação a mais. E outra coisa importante para nós entendermos, todas essas matérias eram ministradas a crianças, ok? Não estamos falando de jovens, nem de adultos, eram crianças que tinham a oportunidade de beber desse conhecimento. Aí é a foto, né, desse prédio histórico, bem mantido, é uma escola, ainda existe essa escola lá em Sacramento.
que é o Colégio Allan Kardec. Não sei se dá para perceber, mas quando nós vemos a foto, eles preservaram a grafia original, colégio com 2 L's, né? Esse foi o primeiro colégio espírita no Brasil. Essas são algumas, né, uma pequena colocação, né, pequenas palavras de Eurípides, mas que tem um tamanho imensurável. Ele diz aqui: ampara e ajuda a todos, desde a crianças desvalidas, necessitadas de arrimo e luz para o coração, até o peregrino sem teto, hóspede errante das árvores do caminho. Essa era a missão dele. Ele acolhia, tratava, cuidava, amava, ele amparava a todos que lhe batiam à porta. Ele conseguia exemplificar aquilo que o Cristo, aquilo que Jesus veio nos trazer. Uma coisa também muito importante, né? Quando nós ouvimos essas colocações, a exemplificação de alguém desse porte, às vezes a gente fica pensando assim: eu faço tão pouco. A envergadura espiritual deste ser é realmente majestosa. É um ser que amadureceu não se sabe quando, há quantos, centenas, milhares de anos, e que vem percorrendo de lá para cá, nessa senda luminosa, nos auxiliando, e que veio em missão nessa pequena estada entre nós, de 37 anos. Então, tudo o que ele pôde fazer, tudo que ele pôde multiplicar, tudo que ele pôde exemplificar cientificamente, socialmente, na educação, na mediunidade, no espiritismo, na vida dele enquanto católico, ele o fez. Ele era uma fábrica, né, de vida. Segundo sua assistente, Dona Amália Ferreira de Melo, muitas pessoas que vinham buscar solução para as suas doenças e que não conheciam pessoalmente o médium, já encontravam o remédio pronto nas mãos de Eurípides, que o entregava dizendo: vá depressa, meu amigo, que a doença não espera. Esse era Eurípides. Então vamos falar sobre essa faceta dele, né? Por que é que ele começou a trabalhar fabricando medicamentos, prescrevendo, cuidando dos enfermos sem ser médico, sem ser farmacêutico. Ele, quando criança, muito jovem ainda, o pai dele recebia um médico que vinha, né, às vezes até a casa deles, e Eurípides, como amava livros, a primeira coisa que ele fazia era folhear os livros do médico. E aquilo interessava ele profundamente. Então ele foi um autodidata. Como ele vem em missão, um dos mentores dele era Bezerra de Menezes. Então Bezerra de Menezes lhe dava a sustentação, o apoio e o conhecimento que ele precisava para movimentar essa verdadeira fábrica de vida, de cura, de consolo. Durante todo esse período em que ele prescreveu, ele criou esses medicamentos e ele atendeu aquela população carente. Existia do outro lado da rua, bem próximo, uma farmácia, e esse dono da farmácia conseguiu criar, inclusive, uma contenda social. Ele foi chamado em juízo, o Eurípides, porque ele não tinha condições, ele não havia estudado, ele não era diplomado para ser médico e muito menos farmacêutico. E a pequenina farmácia dele era lotada de gente dia e noite, só que ele não cobrava. E a farmácia linda, moderna, com aquele homem que havia se preparado para isso, vivia às moscas. Então ele não gostou disso, criou, né? Procurou os advogados, então Eurípides foi acionado, mas isso não se reverteu em nada, porque ninguém tinha coragem de abafar aquela obra. Nenhum juiz. Foi passando de mão em mão o processo e, por fim, prescreveu. A obra dele continuou. Antes de nós falarmos sobre a pedagogia espírita, eu gostaria de encerrar falando sobre isso.
vamos entender um pouco mais sobre essa mediunidade dele, né? Primeiro vamos falar sobre o encantador de de pessoas que ele era, especialmente de crianças. Como é que ele lecionava? A educação dele não era uma educação centrada dentro da sala. Ele levava os alunos, por exemplo, quando eles iam estudar botânica, ele ia com eles até a mata, ia até os riachos. Então, a aula era uma aula viva e que eles não esqueciam. Em cima disso, um dos fenômenos que as crianças já estavam tão acostumadas a ver acontecer com ele é que, isso é largamente divulgado, mas é por isso, é porque é muito bonito. Ele pegou uma pedra, descreveu sobre ela, apresentou às crianças, e cada uma delas escreveu o seu nome na pedra. Ele pegou a pedra e jogou no rio. Voltaram para a sala de aula. Quando chegaram lá onde estava a pedra? Na mesa. E as crianças, né? Era comum ele estar dando aula e, de repente, ele entrava num processo de sonolência, e as crianças já sabiam, ficavam quietinhas, e assim ele ia em desdobramento, materializava-se pelo fenômeno de bicorporeidade e fazia partos, atendia os necessitados, e aquilo sempre surpreendia as pessoas. Vocês percebem como era grandiosa essa mediunidade? Ele se materializava, fazia partos, cuidava de pessoas que estavam em risco de vida, e as crianças lá esperando. Aí, quando voltava, eles queriam o quê? Que ele contasse a história, né? E ele contava, ele compartilhava. Fui lá na casa de fulano, fiz o parto, nasceu uma menina linda. Olha, o marido dela vai chegar aqui. Quando ele chegar, vocês se levantem e cumprimentem ele. E realmente era o que acontecia. Era bem assim. E as crianças, além de serem educadas com amor, com carinho, porque não existia castigo físico, elas tinham acesso àqueles fenômenos. E aprendiam pelo amor, porque era exatamente isso que Eurípides trazia para todos nós. Como que se encerra essa jornada? A gripe espanhola, né, que assolou a Europa, chegou ao Brasil e chegou a Sacramento. Quando ela chegou a Sacramento, Eurípides foi muito solicitado, e todos os remédios que ele produzia curavam aquelas pessoas. Aqueles febrões diminuíam. Então ele trabalhou dia e noite. A mãe implorava a ele que ele descansasse, e ele sabia que ele estava prestes a desencarnar. Então ele sabia que ele não tinha tempo para descansar. Ele precisava salvar vidas, ele precisava amortecer aquele golpe que as pessoas estavam recebendo. Então, com febrões de 40 graus, ele atendia a todos. Mas, no terceiro dia desse febrão, ele realmente desencarna. E é como se fizesse noite naquela pequenina cidade. Porque imaginem vocês o que é termos a oportunidade de conviver com tamanha luz amorosa que ele era. Eu imagino que não deveria ser olhar nos olhos dele, ter a oportunidade de ser tocado por ele, né? Um sorriso dele, aquela multiplicação de ideias e de vida que ele gerou naquela cidade. A escola Allan Kardec, ela era visitada por monitores do governo federal, porque as notas eram tão inacreditáveis, eram as melhores do nosso país, que eles precisavam averiguar, será que as crianças colam? Será que ele está rasurando, está encobrindo a realidade? E, na verdade, eles saíam de lá encantados, porque aquelas crianças, elas aprendiam com amor e elas eram muito felizes no que elas faziam. A intelectualidade ia até Sacramento, porque era um verdadeiro show quando vinham as avaliações. E aí a gente fica pensando que é aquela coisa sentadinha, né? Escrevendo. Não era nada disso. Eram cenas lindíssimas, mas que tinham como mentor esse mestre, né? Então, tudo era realmente possível. Então, para encerrarmos, e há muito mais o que falar, eu falei assim, uma ínfima parte,
Mas a pedagogia espírita, ela é algo que nós ouvimos falar, mas é muito importante que entendamos. Há muitos evangelizadores, trabalhadores de casas espíritas, pessoas que não são só da área, né? Não são só espíritas, que durante 4 vezes ao ano vão a Sacramento, na escola Eurípides Barçanufo, que é ligada ao Colégio Allan Kardec, para participar de estudos e seminários. São 3 dias intensos de estudos e seminários. Cada vez que isso acontece, surge um novo livro. Com esse livro, leva-se essa matéria-prima, essa luz em movimento, até as casas espíritas, onde estudamos. Aqueles interessados podem fazer esses estudos. E ali nós vamos aprendendo com Eurípides Barçanufo a despertar essas pequeninas almas, a incentivar esses jovens, a auxiliar o adulto no cansaço dele, a acolher essas almas, porque por trás disso tudo existe aquela ideia original de que educar, essa educação, ela é baseada, ela é permeada pela capacidade de amar. Nenhum de nós aprende sem nos emocionarmos. O medo, ele nos enrijece, ele diminui a nossa capacidade, congela a nossa alma. O amor, ele é infinito em suas possibilidades. Então, essa pedagogia espírita, ela é estudada. E agora, nesse mês de julho, vai acontecer. Eu achei interessante, né, montando esse trabalho, e eu ter acesso a essa datação. Então, 21, 22 e 23, em Sacramento, agora. Esse grupo vai se reunir de novo, as inscrições não sei se estão encerradas, e de lá, com toda certeza, sairão ideias, incentivo para que as evangelizações elas ganhem corpo, ganhem força, para que nós tenhamos um embasamento maior para lidar especialmente com essas crianças que todos nós aqui temos contato, que às vezes a gente diz assim, não sei como lidar com essa criança. Então, ali nós vamos tendo orientações. Quem são esses novos espíritos? Como alcançá-los? Como lidar? Como despertar? Como manter o seu interesse? Eu tive acesso hoje, por um acaso, e nada é por acaso, e eu vou a essa informação e eu vou compartilhar com vocês. Vocês sabiam que quando nós discutimos com um jovem, naquele embate, pai, filho, mãe, filho, o educador com o jovem, não precisa ter 18 anos, não. 12 aninhos, 11 anos. E a gente fica, né, naquele embate, naquela conversa, na orientação, e a gente vai ficando acalorado, né, para a gente ser bem educado, porque a gente não, né, a gente sempre consegue manter uma linha firme e amorosa nesse diálogo. Falando no português, claro, quando a gente perde a paciência. Bem, nesses embates, acreditem vocês, somente 3% do que nós falamos, eles ouvem. 3%. 87%, aí é que vem informação para a gente coroar essa noite. 87% que eles absorvem é o nosso exemplo. Então, diante, a gente fala, e às vezes uma pequenina frase, ela já traz a gente a nossa responsabilidade, nos orienta dessa maneira. É isso que Jesus vem nos trazer. Essa foi a missão de Eurípides. É isso que nós estamos aqui nessa escola terrena para aprendermos, nesse momento sem igual, a nossa última encarnação, enquanto este planeta é de expiação e provas, portanto estamos expiando e ainda em provas. E essa multiplicação de ideias,
Esses seres tão diferentes que vão chegando e às vezes a gente não sabe como lidar, mesmo porque nós também precisamos nos cuidar. Precisam da orientação do Evangelho. Precisamos todos amaciar, amortecer o nosso coração, diminuir o nosso orgulho, porque o duelo verbal, o duelo mental, ele se estabelece exatamente porque somos orgulhosos, nós estamos imbuídos de defender a nossa ideia, até mesmo com os pequeninos. E a verdade é essa. 3% eles ouvem, 87% o que eles estão aprendendo é o nosso exemplo. Então, que isso nos fique gravado. Vamos multiplicar o Evangelho no lar. Vamos multiplicar nossas conversas edificantes. Vamos ser mais felizes, mais alegres. Vamos procurar nos modificar enquanto há tempo, porque esse é o tempo. É agora que a gente está aprendendo, para que nós tenhamos nossas famílias mais embasadas, mais saudáveis, nós sejamos mais felizes. Muito obrigada pela oportunidade. Desejo, como João Evangelista, paz e alegria no coração de cada um de nós. E obrigada pela oportunidade.